Quando eu tinha uns 12 anos, meu tio-avô John veio da Ucrânia nos visitar no Canadá. Ele tinha muitas histórias, mas esta foi a que mais chamou a atenção. No final dos anos 1960, John estava viajando de trem de sua vila para outra para visitar familiares. Em um determinado ponto, ele precisou trocar de trem e foi deixado em uma estação que não passava de uma plataforma e uma cabana no meio do nada. Não havia mais ninguém na estação, e além de uma estrada de terra que levava para as florestas ao redor, não havia mais nada. Ele esperou por algum tempo, mas nenhum trem apareceu. Era inverno e estava ficando mais frio e escuro. E justo quando ele começou a se preocupar com um lugar para ficar e algo para comer, uma velha apareceu do crepúsculo. Ela perguntou se ele estava esperando por determinado trem, e quando ele disse que sim, ela informou que o trem não passaria até o dia seguinte. Ela perguntou se ele precisava de um lugar para passar a noite e ofereceu uma refeição e um quarto em sua casa, que, segundo ela, ficava a cerca de 1 hora de caminhada da estação. Se hospedar com locais era mais ou menos o padrão ao viajar nessa parte da URSS, e meu tio-avô John não estava animado com a ideia de passar uma noite faminta em uma plataforma fria. Então ele ficou feliz em aceitar a oferta. Eles pegaram a mala dele e partiram juntos estrada afora, entrando na floresta escura. O caminho foi mais longo do que 1 hora, mais perto de 2. E quando chegaram à pequena casa de 2 andares da mulher, John estava cansado e faminto. Eles entraram e a mulher acendeu algumas lamparinas a óleo e aqueceu um pouco de borscht para eles. Foi a primeira vez que John pôde ver a mulher claramente, e ele ficou um pouco assustado ao perceber que a velha era, na verdade, um homem. Não querendo invadir a privacidade e demasiado cansado para se importar, John terminou sua sopa e perguntou onde dormiria. Ela o levou ao andar de cima até um quarto minúsculo com uma janela que continha uma cama de solteiro e mais nada. Ele agradeceu, eles se despediram e ela fechou a porta. Então ela a trancou, deixando-o no escuro. Perturbado com isso, John chamou por ela, mas não obteve resposta e não ouviu mais nada. Figurando que lidaria com isso pela manhã e pensando que ela provavelmente havia feito isso por engano, John colocou sua mala no chão e deitou na cama, decidindo aproveitar a situação e tentar dormir. No entanto, antes que pudesse adormecer, sentiu vontade de urinar e saiu da cama, esperando encontrar um penico ou algo em que pudesse urinar. Ele se colocou de mãos e joelhos e começou a tatear debaixo da cama no escuro, pensando que o penico estaria lá, se houvesse um. Em vez disso, encontrou um corpo. De jeito nenhum, disse meu tio-avô John, e foi direto para a janela para ver se poderia sair por ali. Estava pregada. Ele sabia que se permanecesse no quarto, provavelmente seria um homem morto, mas se quebrasse a janela e tentasse sair por ali, havia uma boa chance de que a velha, e Deus sabe quem mais estivesse lá, o ouvisse e entrasse no quarto antes que ele pudesse escapar. Então ele fez a única coisa que podia fazer. Puxou o corpo de debaixo da cama, colocou-o sobre o colchão e o cobriu com o cobertor. Depois, se escondeu debaixo da cama e esperou. De fato, cerca de 1 hora depois, ele ouviu passos subindo lentamente as escadas e em direção ao quarto. A fechadura clicou e a maçaneta girou lentamente. No escuro, John viu alguém se aproximar da cama. Então, ele ouviu vários golpes terríveis e nauseantes. A pessoa tinha golpeado o corpo na cama com uma barra de ferro grande e depois deixou cair no chão bem na frente de John. Houve silêncio, então a pessoa saiu do quarto e a porta foi fechada novamente. Os passos desceram as escadas e então houve silêncio outra vez. John saiu de debaixo da cama, pegou a barra de ferro
e conseguiu abrir lentamente a janela. Ele não disse, mas imagino que estava extremamente nervoso o tempo todo. Quando a janela se abriu, ele jogou sua mala para fora. Depois se jogou, sem se importar com o que havia embaixo, preocupado apenas com o que estava atrás. Ele caiu sem se machucar muito e começou a correr em direção a um campo atrás da casa, em direção a algumas luzes ao longe. Era uma rodovia com alguns caminhões militares e de transporte, e John conseguiu carona para outra vila onde pôde pegar um trem. Ele não se deu ao trabalho de relatar o acontecido às autoridades, já que naquela época, na URSS, havia uma chance distinta de que ele acabasse em apuro. Ele apenas agradeceu a Deus por ter escapado e decidiu que da próxima vez que viajasse para visitar parentes, tomaria outro caminho.